Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu tinha acabado de gravar aqui, mas aí não selecionou, enfim. Então, hoje, pessoal, na nossa aula dia 8 de junho de 2020, temos aí mais um período dessa quarentena, né, que já está finalizando. Que bom, mas esse afastamento. Então, hoje eu resolvi falar um pouco para vocês sobre subestação, tá? Ainda não conversei com vocês, assim, ainda não agendamos aquela visita, também ainda estou longe do meu trabalho, estou nesse momento muito de férias, aquelas férias forçadas, tá? Mas depois nós nos reunimos e conversamos um pouco sobre subestação, tá bom? Bem, eu mostro para vocês ela presencialmente, certo? Se assim nos for possível. Subestação, pessoal, nada mais é que um conjunto de instalações de máquinas para procedimentos com fins de proteção, né? Transformação de energia, transformação de tensão para maior ou menor, no caso para elevação ou redução de tensão, tá? Que a gente já sabe que existem os transformadores abaixadores ou elevadores, certo? Conforme a necessidade do cliente, conforme a necessidade daquele ambiente, daquela instalação ou daquela rede, ok? Então, assim, o que eu quero falar para vocês inicialmente é a respeito também das proteções que são necessárias na subestação, tá? Quando vocês fizerem o curso técnico, que eu acredito quando vocês finalizarem esse curso de predial e ingressarem para o curso técnico, vocês também vão ter a disciplina de manutenção na subestação, que é de extrema importância, tá? Então, todos os serviços que nós fazemos com eletricidade requer um procedimento. Os procedimentos têm que ser seguidos, tá? Para isso, primeiramente, nós temos que conhecer aquele ambiente, ok? Então, vocês vão conhecer o que é a subestação, cada componente da mesma, tá? Tanto presencialmente quanto, no caso de uma forma teórica, é necessário, tá certo? E também as formas e metodologia de proteção. Logicamente, para todos os parâmetros, nós utilizamos a nossa NR10, ok? A NR10 é a norma que fala de segurança em instalações elétricas, tá? Tanto para instalações elétricas de uma maneira geral, desde a geração até o consumo, certo? Então, se eu vou trabalhar dentro de uma subestação, né, eu tenho que verificar ali as normas conforme as normas brasileiras, certo? Então, a NBR 5410, como a gente já sabe, ela vai falar de instalações elétricas em baixa tensão. Então, se eu trabalho ali com a subestação, então logicamente que eu já vou estar trabalhando com níveis de alta tensão, tá? Então aí já requer a NBR 14039, entre outras NBRs que agora surgiram, inclusive NBR nova desse ano, que depois eu vou abordar com vocês, tá certo? Bem, na subestação, como a gente já tinha visto e mostrado para vocês, pessoal, em uma determinada aula, a respeito da forma de geração. Sabemos que 80% da geração de energia ou mais, né, é proveniente da fonte hidroelétrica. Então, eu tenho aqui no diagrama unifilar, tá certo? A geração. Então, aqui nesse Gzinho simula a fonte geradora, que é a hidrelétrica. Saindo da fonte geradora, ela vai ser gerada com nível de tensão muito baixa, para fins de transporte, né, 13.8, então ainda é baixo. Então, logicamente, nessa proximidade, eu vou ter uma subestação já de cara lá, com todos os componentes necessários, inclusive o trafo, o transformador, que vai ser um transformador elevador. Ela vai transformar para níveis de tensão em torno de 500 mil volts. Lembrando que em uma dessas aulas a gente viu que esse tipo de trabalho aqui, se alguém for trabalhar nessas linhas de transmissão de 500 mil volts, por exemplo, então eu vou ter que trabalhar, executar o serviço no método ao potencial, então trabalhar equalizado, naquele mesmo nível de tensão, certo? Transmitindo ali, chegando próximo aos centros urbanos, eu já vou ter as subestações abaixadoras, vão reduzir o nível de tensão para fins de consumo, tá certo? Então, vou ter outros transformadores aqui para fazer essa redução desse nível de tensão. Reduzindo o nível de tensão para fins de consumo, no caso, para distribuição primária, tá certo? Aí em 69 kV a gente vê aquelas linhas, né, a RST, numa linha de alta tensão, tá? Ou para 13.8, conforme a localização,
certo? Para distribuição, distribuição primária, desculpem, na distribuição primária, aí vão o quê? Os grandes consumidores já pegam nessa distribuição primária, consumidores de alta tensão, como grandes redes de hospitais, grandes supermercados, não é verdade? Então, eles já vão ter tanto faturamento quanto consumo em alta tensão. Os níveis são altos que eles necessitam, né? Logicamente que dentro lá, daquele ambiente, eles vão ter a subestação particular deles, não é? Porque eles solicitam a alta tensão, mas eles vão ter a redução porque o nosso consumo aqui, nosso nível de tensão é 220 ou 380, tá? Então, a distribuição secundária é justamente essa aqui, tá? Então, eu tenho nessa descida, eu vou ter na distribuição secundária para locais que não são daqui, logicamente, o bifásico 220, né? Ou 127 monofásico em certos locais, né? E já para aqui, para nossa região Nordeste, entre outros, 220 monofásico, tá? Entre fase e neutro, e 380 entre fases. Ok, pessoal? Bem, mas como eu falei para vocês, ora, a subestação ela pode ser dentro daquela localização, né, dentro daquela instalação, porque eu vou necessitar, por exemplo, de um hospital ou uma certa escola em que eu tenho fornecimento em alta tensão, né, porque o meu nível de consumo, o total de carga, né, a carga instalada já ultrapassou o necessário, o permitido pela concessionária, para que eu tenha aí a instalação como trifásica. Então, se ultrapassou os níveis, né, acima de 75, então eu já tenho que pedir, fazer um projeto, né, para fazer minha subestação e fazer a transformação dessa minha energia, ok? Para fins de proteção. Nesse caso, eu vou trabalhar, certo? Fazer esse meu projeto e eu não vou poder deixar para lá. Periodicamente, eu vou ter que fazer a manutenção dessa subestação. Mas quais são os parâmetros primordiais? Primeiramente, eu tenho que ter uma gestão que tenha um planejamento bem preciso, tá? Então, qual seria essa gestão de planejamento preciso? Eu tenho que fazer manutenção preditiva. O que é essa manutenção preditiva? A manutenção preditiva é aquela justamente que nós não necessitamos, por exemplo, desligar os equipamentos, fazer uma parada repentina. Né? Eu vou lá, por exemplo, com o termovisor, verifico naqueles equipamentos, nos bornes, né? Lá nos terminais, se existe algum ponto quente, não é? Qual o nível de temperatura daquele ambiente, qual o nível de temperatura daqueles bornes. Se eu vou precisar apertar aqueles parafusos, enfim, tá certo? Então, logicamente que dentro dos parâmetros naquela subestação, eu vou ter a ventilação natural, se necessário eu vou ter a ventilação artificial, sempre tem que ter, né, através de exaustores, enfim. E o termômetro para sempre fazer as medições. E conforme for, vai ser o quê? Agendada a manutenção, que é com a parada programada. Manutenção programada. Olha que legal. Então, eu não precisei, através dessas preditivas que a gente não vai ter o risco de parar repentinamente uma máquina. Salvo um disjuntor, né, pessoal? Porque o disjuntor pode ocorrer. Então, esse disjuntor a gente vai fazer a substituição dele sem necessitar, inclusive, desligar toda aquela subestação, né? Eu só tenho que verificar como vai ser o procedimento que eu tenho que fazer esse desligamento sem carga, logicamente, né? Então, mais um momento que eu vou fazer a manutenção programada. Primeiro ponto que eu vou fazer. Gestão é de extrema importância, tá? Então, programação. Eu vou ter que, primeiramente, entrar em contato com a concessionária, se for a nossa aqui, logicamente, que é a CELP, né? E agendar a programação dessa manutenção. Então, programação do desligamento. A CELP vai lá até o local, né? Com a conta de energia, né? Com o número do poste, enfim. E vai fazer esse desligamento que vai ser programado. Então, eu vou programar data e hora. Eles vão comparecer lá na data e hora marcada para o consumidor de alta tensão, porque esse serviço, inclusive, é cobrado, vem na conta a taxa, tá? Então, hora de desligamento, depois que desligarem, nós vamos poder trabalhar tranquilamente na subestação, fazer todas as atividades que necessitarem e agendar para aquela mesma data
ou a data do dia seguinte, o cliente é que sabe qual a necessidade dele, tá? A data do religamento, certo, pessoal? Bem, primeira coisa, para a execução do serviço lá dentro, mesmo posteriormente sendo desligado, né? Mas antes vai estar tudo energizado ainda, né? Então eu vou ter que fazer o serviço de uma forma bem precisa, né? Sou mulher, eu indico que prenda o cabelo, enfim, use capacete, tá? Bem, eu indico inclusive que utilize fardamento, né? Anti-chama, tá certo? Aqui o CA, certo? Então, a vestimenta anti-chama, observem, tá? Então, e utilizem também bota isolante, ok? Então, vai ter o CA dela, certo? Vai ser fornecido pela empresa, logicamente. A gente falou um pouco sobre a EPI, a NR6, ela indica que o trabalhador ele deve receber esse EPI gratuitamente, né? E logicamente ele vai zelar pela sua guarda e conservação, tá? Essa bota não pode ter biqueira de aço, a biqueira vai ser de borracha. E como outros componentes, né, pessoal? As luvas de proteção, a balaclava no momento de realizar as manobras, ok? Então, vestimenta, tudo ok, tudo ali anotado, o que, é que a gente vai fazer, ok. A concessionária chegou para realizar o desligamento. Ele vai já desligar lá fora? Negativo. Tá tudo com carga lá dentro, não tá desligado ainda. Então a primeira coisa que ele vai fazer vai ser, ele vai testar, acho que ele não vão ser. Então eles vão testar lá, vão verificar que tá com tensão. A gente não precisa nem permitir, né? Nem necessita. A gente já vai lá dentro, quando eles chegarem, já desliga todos os disjuntores parciais, né? Retira toda a carga, né? Desliga o seccionador e então permite que eles façam o desligamento lá fora, ok? Então, é sempre importante, quando a gente fizer um desligamento, eu aconselho que vocês não façam nunca assim de frente mesmo pro disjuntor, fique um pouco de lado, tá? E façam essa manobra da maneira correta, tá bom? E logicamente também, vocês já vão testar com os EPIs. Depois de tudo feito, aí sim, é que vocês vão poder realizar o procedimento. De qualquer forma, lembrem-se do que eu falei para vocês, onde lá dentro daquela subestação, tá? Quando vocês forem fazer os procedimentos na subestação, vai estar com emborrachado, né? Mas cuidado com a tensão de passo. Então, sempre andar em subestações em passos curtos, nunca em passos longos, para evitar a questão aí da tensão de passo. Ok, pessoal? Bem, fez todos os procedimentos conforme agendado. Suponha que ali tem algo que vocês não... que tá, por exemplo, sem um emborrachado, vocês vão recolocar, né? Algum exaustor, vocês vão consertar, aperto de parafuso, né? Colocar limpa contatos, enfim. Usar álcool isopropílico para limpar, né? Enfim, todo o procedimento conforme vocês já ajustaram antes, né? No passo a passo. Finalizou. Quando a concessionária chegar para ligar, para religar, o processo vai ser um processo inverso, né? Então eles religam lá fora, né? Agora eu aconselho o seguinte, só uma diquinha, tá? Lembram-se que eu falei na aula passada das 5 regras de ouro? Essas 5 regras de ouro, o que é que ela me diz, né? Ela diz que eu vou sinalizar para ninguém entrar e tal, vou desligar, depois que eu desliguei, né? Abrir com corte visível, que eu falei, não foi isso? Eu vou desligar, então eu vou bloquear para que ninguém mexa novamente, colocar um cadeado, depois colocar uma placa para que ninguém religue e aterrar. Enfim, muitas vezes o pessoal da concessionária não vai ter esse cadeado, não vai, enfim. Então, eu particularmente como profissional, a técnica do dia a dia, a gente tem o costume de quando a gente faz um desligamento na subestação, a gente solicita que quando o pessoal da CELP chega, a gente pede os cartuchos, a gente guarda os cartuchos no local seguro, porque pode ser que a equipe da tarde venha, ou a equipe do dia seguinte venha, e já bata lá a chave, com a gente lá dentro trabalhando. Pode acontecer, não é o correto, é o correto que eles se comuniquem, mas se acontecer, tá? Então a gente guarda, eles vão se comunicar conosco, e a gente entrega para eles em mãos aquele cartucho. Logicamente que está sob nossa responsabilidade, tá certo? Então a gente entrega para eles, e não vai ter essa probabilidade de um religamento acidental pela falta de comunicação. Então, vocês veem que é muito importante a comunicação também, ok? Então, fiz esse procedimento aí. Quando eles chegarem, eles vão ter que fazer o procedimento na ordem inversa, né?
Então, religaram lá, é que nós vamos religar lá dentro a seccionadora e depois os disjuntores parciais, tá certo? Com toda a cautela. Observem, antes de religar, antes de fazer também o procedimento, eles desligaram lá, né? Lá fora. Né? Nós desligamos também lá dentro, já tínhamos desligado os parciais. Fez tudo com o procedimento, guardou os cartuchos. Um aterramento provisório também é indicado, como eu tinha falado para vocês, é uma das 5 regras de ouro, tá certo? Aí vai evitar certas situações como algum transiente ou até mesmo algum raio, enfim, e evitar algumas situações, tá certo? Então, de qualquer forma, nenhuma proteção a mais, pessoal, é exagero. Na verdade, nós lidamos com nossas vidas. Então, todo passo a passo que nós fizermos, seguindo o procedimento, né, utilizando os EPIs, não utilizando adornos, né, tendo cuidado com a atenção de passo, o procedimento que nós vamos adequar, é essencial para o procedimento de manutenção na subestação. Você saber o que é que você vai fazer e o que é que você não deve fazer a organização prévia, tá certo? Indico a todos aí, realmente, se acharem devido fazerem um curso depois também de curso técnico, né, para se aprimorarem ainda mais, e existem cursos referentes às manutenções na subestação, tá bom? Muitas vezes você necessita o quê? Eu tenho que saber se vou trocar um óleo ou não, existem alguns disjuntores que atualmente são a seco, né? Enfim, então, parâmetros de N formas, né, para diversas modalidades novas, né, as tecnologias estão aumentando, então aconselho vocês a nunca deixarem de se aprimorar, tá bom? O tempo passa, as inovações são grandes e a gente não pode parar, tá bom, pessoal? Então, um beijo para vocês, até o próximo encontro, se Deus quiser, né? Vou deixar aí no Google Class, inclusive alguns outros vídeos para vocês visualizarem. Um abraço, fique com Deus.